E ainda em pé, por apenas mais alguns minutos, abra aí no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías. No início do culto você lê os Salmos, depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías. Ele que começa aí o livro dos profetas maiores, né? Depois de Isaías vem Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel. E em Isaías, você vai abrir lá no capítulo de número 10. Primeiro versículo de número 20, depois você pula para o 27. Isaías 10, 20 primeiro. Você achou? Diga eu achei. Vamos lá então. Vê se diz assim na tua Bíblia. E acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel, ou os remanescentes de Israel, e os escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre o que os feriu. Antes se estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. Agora pula lá para o versículo 27, do mesmo capítulo 10 de Isaías. Ele começa com as mesmas palavras do versículo 20. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Quero que você leia comigo, só 27, da maneira que está na tua Bíblia. Vamos lá, todos juntos? 1, 2, 3 e naquele dia será tirada do teu ombro e o jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Amém? Feche os teus olhos, ore ao Senhor e faça a tua oração individual ao Senhor nesta hora, pedindo para que a palavra do Senhor fale com você. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de estar na sua casa, na tua santa presença, Senhor. Mas nesta hora, Senhor, esse é o momento em que o nosso espírito anseia, é o momento em que nós iremos ouvir e receber a tua palavra. E nessa oração, Senhor, cada um de nós nos abrimos por completo e declaramos que se ainda há algum impedimento na nossa vida ou neste lugar, nós repreendemos, Senhor, em teu nome. Nós rejeitamos da nossa vida e deste lugar qualquer tipo de roubo do inimigo, Senhor, em relação à tua palavra. Porque a partir de agora, nós não somos apenas ouvintes dessa palavra, nós somos recebedores. E mais do que recebedores, nós somos praticantes. Decidimos ser praticantes da tua palavra revelada a nós neste lugar. E que nessa noite, mais uma vez, a tua palavra veio de encontro à nossa vida e à nossa necessidade. Sabemos, ó Pai, que estamos reunidos neste lugar como um rebanho, mas o Senhor fala conosco individualmente, como ovelhas, como indivíduos. E que nessa noite, mais uma vez, seja assim, Senhor. Fala conosco, renova através da tua palavra, restaura através da sua palavra, alegra, anima e traz, Senhor, aquilo que nós precisamos na nossa vida, no nosso corpo, alma, espírito e mente. E aquilo que nós precisamos, Senhor, para o nosso dia a dia, para o dia de amanhã, ó Pai, vem acrescentar através da tua palavra nessa noite mais uma vez. Continua a falar, Senhor, em teu nome que oramos e te agradecemos, porque a tua palavra sempre fala conosco neste lugar e nessa noite também será assim, e já te agradecemos. Você leu aí comigo 2 versículos de Isaías 10, em primeiro lugar o versículo 20, depois o 27. Como eu sempre faço questão de dizer, toda atenção à palavra do Senhor a partir de agora é de extrema importância. Versículo 10 e o 27, capítulo 10, o versículo 20 e o 27, você me ouviu dizer aí que eles começam exatamente da mesma maneira, né? Com as mesmas palavras, o profeta Isaías começa esses 2 versículos, mas no decorrer de cada versículo, a gente recebe aí instruções diferentes. Instruções, primeiro, de libertação, de livramento, no versículo 20. Depois, instruções de libertação, instruções de cura, instruções para esse dia, chamado naquele dia, como diz aí o profeta Isaías no versículo 20 e no versículo 27 também. E esse versículo, claro, trata-se de uma profecia bíblica, uma profecia dita pelo próprio Deus através do profeta que escreveu aí não só esse capítulo, mas também todo esse livro
Deus usa o profeta Isaías agora para falar diretamente ao povo de Israel. E para variar, o povo de Israel estava caminhando um pouquinho fora, para dizer o mínimo, da vontade de Deus. Israel, acredito que Israel estava vivendo um dos momentos mais terríveis, e além de ser um momento terrível, era um momento, para mim, mais humilhante da história do povo de Deus, da história de Israel. Porque quando a gente olha, desde o início, eles eram escravos lá, né, no Egito, mas depois foram poderosamente libertos, livres do cativeiro, pela mão poderosa do Senhor e pela ousadia e autoridade que havia sobre a vida de Moisés e também do seu irmão Arão. Não era o pior tempo da sua vida. Quando a gente prossegue um pouquinho mais na Bíblia Sagrada, lá em Êxodo, a gente vê o povo de Israel saindo do Egito e entrando num tempo de escassez. Num tempo onde eles caminharam 40 anos no deserto, como você conhece bem a história. Mas mesmo no deserto, mesmo caminhando em círculos durante 40 anos, a gente vê que em todo o tempo Deus estava com eles, livrando do mal, aquecendo à noite, guiando de dia. E aí a gente vê agora o povo de Israel vivendo um momento terrível e humilhante, talvez o mais humilhante da sua história, repito. Mas na verdade o povo estava sofrendo por um simples e único motivo. O povo de Israel não sabia honrar o nome de Deus. O povo de Israel não tinha aprendido ainda a honrar os mandamentos do Senhor. Deus já tinha dado os seus mandamentos, as suas instruções. Deus já tinha enviado a sua palavra através de Moisés, depois através dos sacerdotes, depois através dos juízes e agora através dos profetas. Deus já tinha enviado. Essa não era a primeira vez que Deus estava falando com o seu povo e trazendo a correção. Mas na verdade o povo estava agora sofrendo simplesmente porque não sabia honrar ao seu Deus e aos seus mandamentos também. Sofrimento que veio por conta da quebra de alianças desse povo com o seu Senhor. Porque se você depois ler os capítulos anteriores, você vai ver que nesse ponto da história do povo de Israel, eles eram agora um povo negligente, um povo que tinha virado as costas para o seu Deus, um povo apóstata que tinha perdido a fé por culpa deles mesmos. Um povo agora, dá para imaginar, um povo que viu o mar se abrir e eles passaram em seco, um povo que viu maná cair do céu, depois codornizes para alimentar o povo, um povo que viu sair água da rocha quando eles estavam com sede, um povo que guiou o seu povo até a cidade de Canaã, a terra prometida. Dá para imaginar que agora esse mesmo povo seja um povo negligente, apóstata, diferente, um povo ingrato. Não entra na nossa cabeça, né, uma coisa dessa. Um povo que estava caminhando agora no sentido exatamente contrário ao que Deus tinha planejado para eles. Estranho também. Só que, claro, como Deus nunca desiste de nós, como Deus não desiste do seu povo e não desiste da nossa vida, agora, mesmo com essa negligência do seu povo, nesse ponto da história de Israel, Deus entra com um tratamento, com uma lição. Duro. Uma lição dura. Uma exortação dura também. Mas um tratamento e uma lição de amor. Por que Deus fez isso, que a gente vai ver daqui a pouco? Porque Deus amava o seu povo. Porque Deus ama o seu povo. Por isso que Ele vem agora com um tratamento, com uma lição, com uma disciplina, por um povo indisciplinado e rebelde. E a princípio parece estranho, porque vou contar a historinha para você do que estava acontecendo aqui. Resumindo, para colocar de novo o povo de Israel no prumo, no caminho certo, agora Deus levanta uma nação, ó que estranho, Deus levanta uma nação ímpia, Deus levanta uma nação pecadora, Deus levanta uma nação cruel e violenta, que é a nação da Síria, e usa essa nação ímpia, cruel e violenta para tratar com o povo de Israel. Nossa, que Deus mau! Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos. Repito, e não por maldade, mas por bondade e misericórdia, Deus agora começa a tratar com o seu povo mais uma vez. E não foi a primeira e nem a última.
Para trazer o seu povo ao arrependimento, Deus usa uma nação inimiga para tratar com o seu povo, com esse povo chamado povo de Deus, povo de Israel. O que acontece então? Deus permite que essa nação ímpia, chamada Assíria, invada Israel, invada a nação do povo de Deus. E aquele povo chamado de povo de Deus, agora se torna refém. Agora se torna escravo desse povo ímpio, chamado assírios. E quando a gente estuda um pouquinho o livro de Isaías, a gente percebe que a situação é tão terrível, que nesse texto, só nesses versículos que a gente leu, ou mais precisamente no versículo 27, aparece uma palavra que mostra toda a dureza que o povo de Israel estava passando. Com permissão de Deus, mas uma situação dura. E a palavra, se for para exemplificar em uma palavra tudo o que aconteceu com Israel nesse tempo, eu diria que a palavra que exemplifica esse tempo é a palavra jugo. A situação é tão terrível que nesse texto aparece essa palavra, jugo. Jugo que nada mais é do que um peso que é colocado sobre os animais. E aí a gente fica meio cabreiro. Porque, peraí, como é que Deus permite que um jugo, algo que é colocado, é um peso colocado sobre os animais de carga, como é que Deus permite que isso aconteça para o seu povo? Simples, para colocá-lo de volta ao caminho. Infelizmente é assim que esse povo ingrato é tratado nesse período da história, como reféns do povo assírio. E por que é tão terrível? Porque o jugo, além de ser um peso, o jugo fere, o jugo machuca, o jugo oprime, o jugo humilha. E é esse tempo exatamente que o povo de Deus está passando, um tempo de humilhação, um tempo de feridas, um tempo de retaliação do inimigo, repito, com permissão de Deus, para tratamento do seu povo. Só que algo mais acontece nessa história. Que bom que a história não terminou aí. Porque diz o livro de Isaías que o rei da Síria, agora, por conta disso, ele é tomado de altivez. O rei da Síria, que é esse povo ímpio, esse povo duro, esse povo inimigo do povo de Deus. Agora, o rei da Síria é tomado de altivez, de soberba no seu coração. É mais ou menos assim. O rei da Síria se levanta para dizer, olha, tá vendo? Esse povo de Israel, eles têm um Deus aí chamado Deus de Israel, o Deus deles, o Deus Todo-Poderoso, que diz eles que tirou eles do Egito e sustentou eles no deserto 40 anos e levou eles para a terra prometida, para a terra de Canaã. Mas olha só como é que a gente é muito melhor do que esse povo chamado povo de Deus. E o rei da Síria é tomado de altivez, de soberba no seu coração. E aí o rei da Síria começa a se engrandecer, dizendo que tudo que estava acontecendo era por causa das suas estratégias. O rei da Síria começa a dizer, olha como eu sou bom. Olha como eu sou bacana. Olha só como é que eu sou o bambambam, o rei da cocada preta. Olha como é que eu tenho estratégias de guerra. Olha só como é que eu sou inteligente. Olha como é que eu tenho poder de guerra. Olha como é que o meu governo é grande. Olha só como é que eu sou grande. Começou a dizer o rei da Síria. Só que, é claro que a coisa não ficou assim. Porque Tiago 4,6 diz que o nosso Deus dá graça aos humildes. Completa o versículo. Mas ele resiste aos soberbos. Ele dá graça àquele que é humilde de coração, mas ele resiste àquele que tem soberba no seu coração também. E é aí que esse Deus, chamado Todo-Poderoso, é aí que esse Deus, chamado Deus da segunda chance, aquele que abate e engrandece, como diz no livro de Salmos, aquele que é o nosso justo juiz, é esse Deus que agora entra com providência para provar ao rei da Síria, para provar ao rei da Síria que ele não era tão poderoso quanto ele pensava. Você está se engrandecendo? Você acha que isso tudo está acontecendo porque você é bom? Porque você tem estratégia? Porque você é inteligente? Porque você é sábio naquilo que você faz? Espera um pouquinho. E o próprio Jesus falou sobre essa justiça quando estava frente a frente com Pilatos.
Você conhece a história? Em João 19, Pilatos pensava que todo o poder estava nas suas mãos. Afinal, estava ali o Filho de Deus na minha frente. Algemado, açoitado, humilhado. E eu, Pilatos, como é que eu sou bom. Sou muito maior do que essa pessoa diz que é o Filho de Deus, mas eu sou muito maior do que tudo isso. Soberba também. Pilatos pensava que todo o poder estava nas suas mãos, mas Jesus, em João 19, 11, explica o que Pilatos não entendia. E o que o rei da Síria também não entendia. Jesus disse para Pilatos, Pilatos, deixa eu te explicar uma coisinha só. E eu vou falar só isso e depois vou me calar. Olha, nenhum poder você teria contra mim se de cima não te fosse dado. Jesus disse para Pilatos, olha, você só está nessa situação porque o meu pai permitiu. Você está pensando que você é o bom? Você está pensando que você é soberbo, é altivo? Você está pensando que tudo isso vai ficar assim? Não. Isso tudo só está acontecendo por permissão do meu pai. Porque nenhum poder você teria se do céu não fosse dado, se Deus não permitisse. É justamente o que Deus vai fazer com o rei da Síria. Deus vai mostrar que o rei da Síria está em um trono humano. Mas Deus vai mostrar também que existe um que está assentado em um trono muito maior, que não é um trono humano, mas é um trono de glória, como diz no livro de Apocalipse. Deus vai mostrar que apesar desse poder parcial que o rei da Síria tem, o rei da Síria é apenas uma criatura. E o Deus onipotente tem o cetro de justiça nas suas mãos. E ele vai mostrar também que nada acontece sem a permissão e sem o controle daquele que é chamado Deus Todo-Poderoso. Você crê assim ou não? Amém. Então diga para o teu irmão, nada acontece. Pergunta se você está acordado, irmão. Você está prestando atenção? Então entenda, de maneira definitiva, que o cetro de justiça está nas mãos do nosso Deus. Ele está assentado em um trono de glória. E tem mais. Nada do que acontece na sua vida, na nossa vida, é sem a permissão e sem o controle do nosso Deus. Porque Ele é e sempre será Todo-Poderoso. Esse é o Deus que você serve, irmão. Fala assim para ele, vale um glória a Deus isso aí ou não? Mas Deus sabe que nem todos se entregaram à apostasia. Você leu comigo? Deus olha para o seu povo e vê um povo, na sua maioria, apóstata, como eu disse, rebelde, ingrato, soberbo em certo ponto. Mas Deus mostra na sua palavra que Ele sabe que nem todos se entregaram à apostasia, nem todos se entregaram à rebeldia, à indiferença e à ingratidão. Isso porque, irmão, entenda uma coisa, em toda a história cristã, Deus sempre teve e sempre terá os chamados remanescentes de Deus. Deus sempre teve aqueles que mesmo em meio às tribulações da vida permaneceram fiéis ao Senhor e à sua palavra. É só para lembrar um texto. Lá em 1 Reis 19, diz que Elias, depois de vencer, 850 profetas de Baal, ele vai para o deserto, escondidinho, em depressão, tadinho. Ele está lá se escondendo de Acabe, se escondendo de Jezabel. E aí vem Deus e diz, servo meu, profeta, o que você está fazendo aí? Não, é que eu sou o único. Sabe como é que é? Eu vim salvar a minha vida, porque eu sou o único que sobrou. E aí vem Deus e diz, negativo, companheiro. Além de você, tem mais 7.000 outros servos meus, que são os remanescentes do meu povo, que não dobraram os seus joelhos a Baal. Esses são os meus remanescentes. Esses são aqueles que não se dobraram à apostasia, à rebeldia, à indiferença e à ingratidão. Porque sempre houve aqueles que não se venderam. Na geração de Elias, havia os 7.000 que não se dobraram ao Deus Baal. Na geração de Nabucodonosor, havia Daniel, que não deixou de orar ao nosso Deus, e ainda Ananias, Misael e Azarias, que são Sadraque, Mesaque e Abednego, também são os remanescentes do Senhor no seu tempo, não dobraram os seus joelhos à estátua de ouro do rei Nabucodonosor.
Mas mesmo sendo lançados na fornalha, como você conhece bem a história, disseram assim em Daniel 3,17: eis que o nosso Deus, Rei, o Deus a quem nós servimos, pode nos livrar sim da fornalha de fogo ardente, e Ele nos livrará da tua mão também, ó Rei. Mas se caso não for vontade do nosso Deus nos livrar, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Quem são esses? Os remanescentes de Deus. E aí, irmão, essa palavra nos alcança hoje também. Porque, irmão, em nome de Jesus, mesmo em meio a tanta violência que nós temos visto e ouvido o tempo todo na nossa sociedade, mesmo em meio à violência, à rebeldia, à falta de amor, à falta de fé, e Jesus já disse isso, que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, a iniquidade ia se multiplicar, mas, irmão, mesmo com tudo isso, o desejo de Deus, quando olha para a sua igreja, quando olha para mim e para você, é o desejo de encontrar os seus remanescentes. Por isso, irmão, aconteça o que acontecer, seja um remanescente de Deus nessa terra no nome de Jesus. Amém. Diga para o teu irmão, seja um remanescente, irmão, na sua família, no seu bairro, nessa cidade, na nossa terra, aonde você for, se mostre dessa maneira. Não dobre os seus joelhos a Baal, porque você é um remanescente de Deus nessa terra, no nome de Jesus. Versículo 20. Em Isaías 10:20, o Senhor chama esses que não se corromperam de os resíduos de Israel, né? Quero ler de novo. E acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel, os escapados da casa de Jacó, nunca mais se estribarão sobre o que os feriu, nunca mais vão se dobrar, nunca mais vão ser humilhados aqueles que os feriram no passado. Antes se estribarão sobre o Senhor, antes terão o Senhor como a sua justiça. Antes se estribarão no Senhor, o Santo de Israel, em verdade. O Senhor chama esses que não se corromperam de os resíduos de Israel. São aqueles que não abrirão mão da obediência. São aqueles que não aceitaram se vender e se corromper. E hoje, irmão, está muito fácil se vender. E eu estou falando do nosso meio evangélico. Hoje é muito fácil a gente se corromper no meio de um falso evangelho pregado por aí o tempo todo. Hoje é muito fácil a gente se vender por milagres, por ofertas, por prosperidade, por uma vitória. Muitos têm se vendido. Mas vem Deus e diz, olha, ainda eu acredito e eu enxergo que ainda existem os resíduos de Israel, ainda existem aqueles que não abriram mão da obediência, aqueles que não aceitaram se vender, se corromper, são aqueles que não feriram a santidade de Deus. E eu quero dizer para você, irmão, que são esses resíduos, são esses remanescentes, é para esses remanescentes de Deus que o Senhor libera livramento, libertação e vitória. Amém. Nós ganhamos muito sim em sermos remanescentes no meio do povo de Deus, no meio de um povo talvez incrédulo, mesmo chamado povo de Deus. E essa palavra está no versículo 27. Essa palavra que muda a história dos remanescentes. Essa palavra que eu disse que traz livramento, libertação e vitória. E essa palavra começa assim. Diga para mim, a primeira palavra aí do versículo 27. E acontecerá. Sabe por que o Senhor, com tudo que aconteceu? Porque, irmão, guardadas as devidas proporções, como eu sempre digo, nos colocando no lugar de Deus um pouquinho. Irmão, eu que não ia querer saber mais desse povo. De verdade. Quantas vezes esse povo errou e tropeçou e virou as costas para Deus e usou de ingratidão e abandonou a fé. Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso que aconteceu, Deus ainda libera uma palavra como essa. Uma palavra de, vai acontecer, espera. Por que Deus libera uma palavra como essa? Por um simples e único motivo. Porque muitos anos antes, o nosso Deus chamado Deus de aliança, o nosso Deus chamado Deus de promessa, Ele envia uma promessa ao pai desta nação. O pai desta nação, humanamente falando, Abraão.
E Deus sabia que havia uma promessa e uma unção para este povo chamado povo de Deus. E Deus estava dizendo mais ou menos assim: olha, porque vocês têm a minha promessa. E talvez alguém possa ter dito ou pensado: puxa, Senhor, mas de verdade, alguém olhando a sua humanidade, né? Senhor, de verdade, a gente não merece isso aí. A gente não merece essa dádiva da segunda chance, da terceira, da 10ª, da 20ª chance, Senhor. Ó, Senhor, de verdade, a gente não merece. Mas Deus estava dizendo mais ou menos assim: olha, verdade, não merece. Mas porque vocês têm a minha promessa, porque vocês têm essa unção delegada sobre a vida de vocês, porque vocês têm essa escolha na vida de vocês, então essa carga vai ser tirada dos seus ombros e esse jugo vai ser completamente despedaçado na vida do meu povo. E Deus explica por quê, lá em Deuteronômio. Porque o nosso Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E se o nosso Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender, se Ele deu a sua palavra a Abraão, irmão, Ele vai cumprir. Mesmo que haja poucos remanescentes, esse ainda é o meu povo, diz o Senhor. Esse ainda é o meu povo, povo que tem a minha unção. Diga para o teu irmão: você tem a unção de Deus sobre a sua vida. Por isso você é remanescente do Senhor. Fala assim para ele: de vez em quando, irmão, a gente pode até não merecer. É verdade. Mas porque Deus cumpre a sua palavra e pela sua graça, a unção do Senhor continua disponível para mim e para você. Pergunta para ele: você quer essa unção? Amém. E só aqui a gente enxerga 3 verdades nesse texto. Quantas verdades? 3. Primeira verdade: não há como fugir do jugo. Não é uma verdade tão boa de se escutar, mas não deixa de ser verdade por conta disso. Não há como fugir do jugo, porque aquele que quebra a sua aliança com o Deus dos deuses, infelizmente colhe os frutos desse afastamento e colhe os frutos dessa desobediência também. Vale a pena citar de novo, não sei se eu já falei aqui desse versículo de Gálatas 6:7, mas vou falar. Diz lá: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Tudo que nós plantarmos, nós iremos colher. Se plantarmos na carne, iremos colher na carne, mas se plantarmos no Espírito, iremos colher a vida eterna. Palavras de Paulo, palavras do Senhor. Primeira verdade: não há como fugir do jugo. Segunda verdade: para quem é remanescente de Deus, para quem faz parte desse povo chamado povo escolhido pelo Senhor, os dias de jugo estão contados na sua vida. Não, você não escutou. Eu vou dizer de novo. Eu vou voltar a fita. Para quem é remanescente de Deus, para quem faz parte desse povo, chamado e escolhido pelo Senhor, os dias de jugo estão contados na nossa vida no nome de Jesus. Amém. Mas é para quem é remanescente de Deus. É para quem não age com ingratidão. É para quem não vira as costas para o Senhor e para a sua obra. É para quem não é apóstata, para quem não abandona a sua fé, para quem é remanescente de Deus. Terceira verdade: você tem uma unção sobre a sua vida e por causa desta unção, toda a carga e todo o jugo vai ser tirado e vai ser quebrado na nossa vida no nome de Jesus. Simples assim. E não é Isaías que está profetizando. É o próprio Deus que está falando. Isaías é apenas um instrumento. Quem libera essa palavra é o próprio Deus. Mas agora, vamos mastigar isso aí. Vamos ver isso passo a passo. E agora eu quero que você acompanhe no versículo 27 para a gente esclarecer definitivamente esse negócio de jugo, esse negócio de unção e esse negócio de ser remanescente do Senhor. Versículo 27. Você já disse para mim. As 2 primeiras palavras do versículo 27 é: acontecerá. Vamos mastigar. Ateliê do Salgado, sua festa mais saborosa. Temos pão de queijo. Faça seu pedido pelo fone 14 3324 6713, 9626 3080 ou 9766 3505.
Alligator, sinalização e segurança, indústria e comércio limitada. Placas e EPIs, rodoviário, urbano e industrial. Fone 14-3335-1600. Colégio Super Ensino, educação com qualidade. Praça Melo Peixoto, 159, no centro de Ourinhos. Fone 14-3322-2242. Newsat Magazine, parabólicas digitais livres. Vendas, instalação e assistência técnica. Telefone 14-3322-6033. 3026-4213. Rua Duque de Caxias, 264, em Ourinhos. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Real Car Comércio de Veículos, usados e seminovos. Compra, venda de automóveis. Fones 14 3026 2997 ou 9675 8806. Rua Antônio Prado, 512, Centro de Ourinhos. Fênix, distribuidora de lácteos e frios em geral. Rua Ângelo Martins, 354, Vila Boa Esperança. Fone 3322-6558, em Ourinhos. WEC Pneus e Borracharia. Moto e carro. Disque Socorro 14 3325 4456 ou 9684 0110. Rua José Vendramini, 305. Vila Boa Esperança, em Ourinhos. Tato Móveis Planejados, fabricação de móveis comercial e residencial. Fone 14 3026 5988 ou 9811 1688. Magazine do Bebê, Avenida Jacinto Sá, 830. Fone 3326 1151, em Ourinhos. Deus começa esse texto, essa profecia sobre os seus remanescentes. Quem é remanescente de Deus, diga amém. Amém. Deus começa essa profecia usando um verbo. O verbo acontecer. Mas perceba que Deus não usa esse verbo no passado. Ele não diz, olha, sinto muito. Sinto muito, o anjo passou e você perdeu a bênção. Olha, sinto muito. Aconteceu. Não sei se vai acontecer de novo. Ele não diz aconteceu. Ele não usa no passado. Deus também não usou o verbo no presente. Ele não disse, está acontecendo. Não, Deus usa o verbo no futuro. Ele está dizendo, e acontecerá. Mas o que há por trás dessa palavra? O que Deus está dizendo? Por que Deus está dizendo vai acontecer? Deus está dizendo vai acontecer. Deus está dizendo e acontecerá. Com essa palavra, Deus está dizendo, olha, aquilo que não acontecia na sua vida até esse momento vai acontecer no nome de Jesus. Mas peraí, o que isso tem a ver comigo? Irmão, Deus está dizendo que Ele não vai repetir aquilo que Ele fez na sua vida no passado. Foram grandes coisas, foram grandes acontecimentos, foram grandes bênçãos, foram grandes milagres. Amém. Que sirva de ensinamento, que sirva de testemunho. Mas Deus está dizendo que Ele não vai repetir o que Ele fez na sua vida no passado. Primeiro, que o nosso Deus não é Deus de coisas velhas. Segundo, que Ele não é um Deus de rotina. E terceiro, que Ele trabalha, diz a palavra do Senhor no livro de Tiago, Ele trabalha pela sua multiforme graça. Ele trabalha de várias e várias formas diferentes. Por isso, aquilo que você não viu, aquilo que você esperava e não aconteceu, é porque é algo inédito. É porque é algo novo, é algo que você nunca viu. É isso que vai ser liberado da boca de Deus nessa noite, porque Ele diz, e acontecerá. Mas por que não ontem? Por que Deus não disse aconteceu? Por que não hoje? Por que Deus não está dizendo e acontece? Porque Deus é assim. Mas se Ele disse acontecerá, então, irmão, se prepare, porque vai acontecer no nome de Jesus. Aquilo que é plano de Deus, e você talvez tinha até esquecido e desistido, porque afinal demorou tanto e tanto e tanto. Irmão, hoje o Senhor está dizendo, traga à tua memória a esperança, porque acontecerá. A cura
acontecerá. A restauração acontecerá, a restauração da família, a porta aberta, o milagre, os planos, os projetos, os sonhos de Deus na sua vida acontecerá no nome de Jesus. Só que tem um detalhe, Deus diz que vai acontecer, mas Ele não diz que vai acontecer no domingo. Ele não diz que vai acontecer na segunda. Ele não diz que vai acontecer na terça-feira. Deus não diz, Ele diz que vai acontecer, mas Ele não diz em qual semana, em qual mês, em qual ano. Deus simplesmente diz, acontecerá. E Ele diz, mas Ele diz o seguinte, Ele diz algo importante no versículo 27, na continuação. Primeiro Ele diz acontecerá, e depois Ele diz quando? Me diga você. Quando? Naquele dia. Naquele dia. Quando o inédito de Deus vai acontecer na minha vida? Naquele dia. Mas espera aí, por que Deus não diz exatamente? Porque seria tão mais fácil, né? Seria tão mais simples. Seria tão mais fácil se Deus dissesse, ó, chegar em casa, pega o calendário e anota lá, 28 de fevereiro. Por que Deus não diz exatamente o dia, a semana, o mês, o ano? Sabe por quê? Porque Ele vai fazer acontecer. Mas Ele vai fazer acontecer no seu tempo e do seu jeito. Não é da forma que eu acho que deva ser. Vai ser conforme Ele quer e do jeito que Ele projetou. E não adianta colocar Deus na parede, porque de vez em quando a gente ouve umas coisas dessa, né? Você tem que determinar, porque Deus vai fazer, porque Ele vai obedecer, porque, tipo assim, Ele é seu servo, Ele é seu escravo, Ele é seu refém. Então Ele tem que fazer. Irmão, não adianta colocar Deus na parede dizendo que Ele vai fazer, que se Ele não fizer, ó Senhor, se eu não fizer, vou abandonar tudo, hein? Já estou avisando. Não adianta dizer isso. Não adianta dizer que vai chutar o balde, porque quando se está em um deserto, um balde pode fazer falta. Você já me ouviu dizer isso aqui algumas vezes? Porque não é no nosso tempo, não é no seu dia, não é do seu jeito. É quando então, pastor? Naquele dia. No dia do Senhor. Tá, mas por que Deus não estabelece exatamente a data? Vou dizer por quê. Porque Deus não se relaciona com o interesseiro. Por que Deus não diz exatamente quando vai acontecer? O milagre, a vitória ou aquilo que eu estou esperando? Porque Deus não estabelece data? Porque Deus não se relaciona com o interesseiro. Deus se relaciona com aqueles que servem por amor. Se Deus dissesse, ó, nota lá, vai ser dia 28, sabe o que ia acontecer? Muitos seriam fiéis só até o dia 28. Ah não, então se vai ser dia 28 eu volto. Já que vai ser só dia 28, então vamos esperar até lá sentadinho, né, em casa. Isso tem o nome, jogo de interesse. Deus não se relaciona com o interesseiro. Deus se relaciona com quem anda por fé, com quem está com Ele, não pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é. Irmão, se Deus não fez ontem, continue fiel hoje e amanhã. Continue crendo que não importa quando, importa que naquele dia, importa que no dia do Senhor, a vitória chegará no nome de Jesus. Amém. Sabe o que está atrás dessa afirmação, naquele dia? Atrás dessa afirmação está algo chamado surpresa de Deus. Irmão, que bom que Deus não determina dia para nós. Porque, não sei você, mas irmão, como é bom ser surpreendido, não é? Como é bom a gente receber uma surpresa na nossa vida de vez em quando. Deus diz, olha, vai ser naquele dia, porque atrás dessa afirmação naquele dia está surpresa de Deus. Deus não marca dia, porque irmão, um dia desses, Ele vai te surpreender. Amém. Um dia desses a surpresa do Senhor alcançará. Sabe como é? É mais ou menos assim, acredito eu. Você vai acordar naquele dia achando que tudo vai ser igual. Você vai colocar o relógio ou o celular para despertar no mesmo horário, e vai despertar e vai levantar no mesmo horário. Você vai fazer o mesmo cafezinho, você vai escovar o dente com a mesma escovinha,
Você vai fazer os seus afazeres domésticos, ou você vai para o trabalho, ou você vai para a escola, ou você vai fazer algo que você faz todo dia na sua rotina diária. Você vai acordar um dia achando que tudo será igual e de repente vai olhar, oh, não, eu acho que vai ser a mesma luta de sempre, a mesma prova, a mesma adversidade, vai ser talvez mais um dia de vale ou mais um dia de deserto. Aí, irmão, vai ser nesse dia que Deus vai olhar no seu calendário celestial e vai dizer, chegou aquele dia. Irmão, Deus não realizou ainda porque Ele reservou aquele dia para te surpreender com poder e grande glória. Você pode até amanhecer chorando, como diz o salmista, mas naquele dia o seu pranto vai se transformar em festa e em louvor para a glória do nome do Senhor. Eu prefiro esperar aquele dia. Eu prefiro ser surpreendido pelo Senhor. Continuando. Está entendendo? Diga amém. Versículo 27. E acontecerá. Quando? Naquele dia. Acontecerá o quê? Que a sua carga. Por que Deus diz através do profeta Isaías a sua carga? Por que Ele não diz a nossa carga? Já que, né? Deus está tratando com o seu povo, com o seu rebanho. Por que Ele não diz, olha, no plural, né? Ó, eu vou tirar a vossa carga. Ou Deus vai tirar a nossa carga. Por um simples motivo. Porque eu sou responsável pelos meus atos. Olha a lei da semeadura aí de novo. Eu colho e eu planto. Eu planto e eu colho. A sua carga. É aí que entra a misericórdia do Senhor. Porque Ele continua dizendo, a sua carga será tirada de onde? Me diga você. Eu vou esperar. A sua carga será tirada do teu ombro. Por que não dizer apenas que a carga será tirada? Por que dizer ombro? Sabe por quê? Porque ombro de justo, porque ombro de ungido do Senhor, porque ombro de remanescente de Deus, não foi feito para carregar a carga do inimigo. Irmão, entenda uma coisa definitivamente nessa noite. A única coisa que cabe nos seus ombros é aquilo que Jesus disse no Evangelho de Mateus. A única coisa que cabe nos nossos ombros é o fardo leve e o jugo suave do Senhor. A carga do seu adversário foi feita para estar em um lugar somente, debaixo dos nossos pés, no nome de Jesus. Tá. A carga será tirada, a carga será tirada do teu ombro. E o jugo será tirado do teu pescoço. Por que o Senhor cita novamente aí uma parte do corpo? Por que agora ele fala a respeito de pescoço? Simples, porque quando um jugo é colocado sobre um animal, isso o força a olhar para um lugar somente. Me diga você. Para baixo, para o chão. Quando um jugo é colocado sobre o ombro ou sobre um animal, isso força a olhar sempre para baixo, para a terra e não para cima. Sabe o que Deus está dizendo, irmão, nessa noite? Ele está dizendo que tudo que te oprime, tudo que te escraviza, tudo que faz você andar cabisbaixo, Ele vai arrancar do seu pescoço no nome de Jesus. É assim que funciona. Porque Deus não te criou para você ficar olhando para baixo. Deus te criou para você olhar para cima, para andar de cabeça erguida. Deus tira o jugo do teu pescoço para que você leve os seus olhos acima dos montes, porque é do Senhor que fez os céus e a terra que vem o socorro certo para a nossa vida. Só que aí ele termina com algo importante. Ele termina com algo especial, o versículo 27. Ele diz que o jugo será tirado do pescoço, mas esse mesmo jugo vai ser despedaçado. Aí quando a gente analisa o texto, ou quando a gente analisa o versículo, diz, depois da palavra pescoço, né? E o jugo será tirado do seu pescoço. Tem um sinal aí, né? Um sinal da gramática. Tem um ponto e vírgula. Pelo menos na minha Bíblia, ou na minha tradução é assim. E quem estudou gramática sabe que ponto e vírgula quer dizer uma pausa. Né? Mas também quer dizer que a frase não terminou aí. Não entendi ainda. É o seguinte. Primeiro Deus diz que vai tirar o jugo. Ele para e faz a seguinte análise. Olha,
eu vou tirar o jugo. Mas todas as vezes que vocês olharem para o jugo, vocês vão se lembrar do seu passado. Afinal, vocês foram escravizados, afinal, vocês foram humilhados, afinal, vocês foram maltratados pelos inimigos. Então, vou fazer o seguinte: tudo a partir de hoje que lembra o seu passado, tudo que lembra o passado desse povo, eu, o Senhor dos Exércitos, eu vou destruir, eu vou despedaçar. Irmão, a partir de hoje o inimigo não vai mais jogar o seu passado na sua cara. Ele não vai mais jogar o seu passado na sua face. Sabe por quê? Porque Deus não vai deixar nada do seu passado inteiro. Nem para o diabo lançar na sua cara e nem para você se lembrar. Todo o jugo do passado, Deus vai despedaçar nessa noite no nome de Jesus. Deus vai fazer virar pó. E tem mais, para que você não fique remexendo em pecados confessados, abandonados e perdoados. O Senhor mesmo diz, no mesmo livro de Isaías 43, 25, Ele diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembrarei mais. Tem outra tradução que diz que no mar do esquecimento é onde o Senhor joga os nossos pecados confessados. Irmão, se prepare, porque vem aí o inédito de Deus para a sua vida. Se prepare, porque vem aí as surpresas do Senhor para a tua vida. Hoje a carga será trocada pelo fardo leve do Senhor. Você não vai viver mais cabisbaixo, e tudo que lembra o seu passado vai ser destruído pelo poder da unção de Deus que já está sobre a tua vida no nome de Jesus. Coloque-se em pé no seu lugar. Eu quero que você dê a mão para a pessoa que está ao teu lado e próxima de você. E nessa noite, nós iremos buscar este fortalecimento. Nessa noite nós iremos clamar por esta unção. Se por acaso, em algum momento da sua vida, e agora essa é uma análise individual, por acaso se em algum momento da sua vida, você se viu pressionado por um jugo do inimigo, ou você se viu acusado, irmão, não tem outra palavra, não tem uma exceção, não tem outra história. Acusador com letra maiúscula, diz a Bíblia, é um só, é Satanás, o inimigo das nossas almas. O Espírito Santo nos convence do erro e do pecado, é diferente, e nos leva ao perdão. O inimigo não, o inimigo acusa. O inimigo vem para roubar, matar e destruir. Se há alguma acusação se levantando contra a tua vida por meio de pensamentos, por meio de pessoas, por meio de sentimentos, isso vem do inimigo, sim. E por isso, se isso aconteceu ou está acontecendo na sua vida, nós iremos orar como Igreja de Jesus e vai ser colocado um ponto final neste jugo. O jugo vai ser tirado dos nossos ombros e vai ser despedaçado nessa noite. E nós receberemos a unção de Deus para vencer toda a investida do maligno que possa se levantar contra a vida desse povo chamado povo de Deus. Porque nós somos, sim, nós decidimos ser os remanescentes de Deus nessa terra. E nada e nem ninguém vai impedir que nós vivamos as promessas do Senhor, porque nós somos os resíduos, nós somos os remanescentes de Deus nessa cidade chamada Ourinhos. Feche os teus olhos, ore ao Senhor, olhe pela tua vida, apresente a tua vida, mas apresente também a vida do teu irmão nessa noite. Clamemos juntos ao Senhor. Pai, nessa noite nós queremos em primeiro lugar, Senhor, te agradecer pela tua palavra. Mas queremos também, Senhor, te pedir perdão. Se em algum momento, ó Pai, da nossa caminhada contigo, nós vivemos, Senhor, algo semelhante àquilo que o povo de Israel viveu. Senhor, nos perdoa se em algum momento houve ingratidão no nosso coração e na nossa vida. Senhor, nos perdoa se em algum momento houve desejo do nosso coração de abandonar a fé, de abandonar a tua casa e o teu caminho. Nos perdoa, Senhor, se em algum momento as investidas do maligno foram tão grandes contra a nossa vida, em que nós desistimos parar ou voltar atrás. Mas a tua palavra diz, Senhor, que aquele que colocou a mão no arado, ele não deve olhar atrás e ele não vai voltar atrás, porque Deus não tem prazer nisso.
E nós também não temos prazer. O nosso prazer é estar na tua presença. O nosso prazer é fazer a tua vontade. Por isso, nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, envia o teu perdão para a nossa vida. Porque em nome de Jesus, o nosso desejo não é abandonar a fé. O nosso desejo não é abandonar a tua casa e a tua presença. Mas o nosso desejo é continuar a ser os remanescentes de Deus, Senhor, nesta terra. Não importa o que nós estamos vendo ou iremos ver, ó Pai. Importa, Senhor, não importa quantos escândalos se levantam, Senhor, na nossa cidade, ao nosso redor, ou até mesmo no meio desse povo chamado povo de Deus. Não importa, Senhor, os nossos olhos estão em Ti, e sobre a nossa vida não vale encantamento. E nós, Senhor, declaramos que todo tempo de humilhação se transformará em tempo de honra, porque assim diz a Tua palavra: ao seu tempo o Senhor exaltará. Mas em nome de Jesus, a nossa parte nós fazemos. Nós continuaremos firmes, Senhor, na Tua casa e na Tua presença, com os pés, Senhor, enraizados em Jerusalém, na casa de Deus, Senhor, na rocha eterna principalmente, que é Jesus Cristo, Filho do Altíssimo. E Pai, acima de tudo nós declaramos, como o Senhor declarou na Tua palavra, Senhor, que todo jugo seja despedaçado da nossa vida. Nós apresentamos a nossa vida e a vida do nosso irmão, e declaramos que toda carga seja tirada dos nossos ombros, todo jugo seja tirado do nosso pescoço, e também todo jugo, esse mesmo jugo seja despedaçado pela unção do Espírito Santo que está sobre a nossa vida, está neste lugar também, Senhor. E nós acreditamos e cremos na Tua palavra. Se o Senhor disse, Senhor, acontecerá, nós cremos que acontecerá no nome de Jesus. Não importa quando, importa que naquele dia nós seremos surpreendidos, Senhor, pelo Senhor. Um dia, Senhor, nós iremos acordar e nós iremos olhar para o nosso lado, para a direita e para a esquerda, parecerá que está tudo normal, está tudo do mesmo jeito, mas nesse dia o Senhor se levantará com poder e grande glória. O Senhor se levantará e acontecerá na nossa vida as surpresas que nós precisamos, acontecerá a vitória, a porta se abrirá, a cura acontecerá, o milagre se revelará na nossa vida, e todos verão a diferença entre o ímpio e o justo, todos verão a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus, porque naquele dia acontecerá o manifestar da Tua glória, da Tua graça, da Tua misericórdia, das Tuas vitórias, das Tuas bênçãos e de tudo aquilo que o Senhor tem reservado, Senhor, para a vida daquele que crê, em nome de Jesus, debaixo da autoridade da Tua palavra e do Teu Espírito que é santo. Eu declaro para a Tua igreja, Senhor, que virá nesses próximos dias o inédito de Deus na nossa vida, virá na nossa vida as surpresas de Deus, porque nessa noite a carga é trocada pelo fardo leve do Senhor. Nós não viveremos mais cabisbaixos, tudo que lembra o nosso passado já foi destruído nessa noite, pelo poder da unção de Deus que está sobre a nossa vida e que está também sobre a igreja de Jesus. E é com esta unção, Senhor, e é debaixo desta unção que nós queremos declarar que nós somos servos do Senhor, e contra a nossa vida não vale encantamento, mas o que vale é a Sua palavra, Senhor. Nós queremos selar, Senhor, esta palavra, mandando glória para cima e declarando que o Senhor é o nosso Deus e nós somos Teus remanescentes. Nós somos remanescentes, por isso insistimos. Ainda não é o fim. Mesmo que o inimigo venha tentar roubar a nossa fé,
para ela e diga assim: eu quero que você continue crendo, irmão, que já não há mais jugo, que já não há mais peso, que já não há mais fardo, porque além do Senhor tirar o jugo e o fardo, Ele já despedaçou, Ele acrescentou na tua vida o fardo leve e o jugo suave do Senhor. Por isso, vai nessa fé. O Senhor é com você. E você colocar nas tuas mãos, vai prosperar. Onde você colocar nos teus pés, vai brotar a bênção do Senhor. Mas vai brotar debaixo desta unção que já está sobre a tua vida. E tem mais, debaixo da autoridade da palavra do Senhor, e debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, eu declaro, aonde você for, esta unção vai impactar a vida de quem se aproximar de você, na sua casa, no trabalho, na escola, na rua, na igreja, aonde você for, a unção que está sobre a tua vida vai transbordar e vai influenciar e vai abençoar e vai libertar e vai curar, vai levar a salvação, vai levar a palavra, vai levar a libertação aos cativos, vai levar a esperança aos desesperançosos, vai levar o ânimo e a alegria aos tristes e depressivos, vai levar a paz àquele que está sem paz. Somente através da unção que está sobre a tua vida, e esta unção vai sobejar para a direita, para a esquerda, e aonde você estiver, você vai ser reconhecido para a glória de Deus, como remanescente do povo de Israel, do Israel de Deus que está nesta cidade. Se prepara. Vamos pedir oração. Vamos pedir para vir à tua igreja. Vamos pedir para colocar o nome dele na oração. E você vai declarar: o meu Deus, em meu Deus, em quem eu posso todas as coisas, acrescentará na tua vida o que você nem tem pedido ou pensado, porque Ele já fez isso na minha vida. Ele me abençoou. Seja abençoado pela bênção que me alcançou. É com esta unção que você vai viver, que você vai andar nesta semana de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória, porque o Deus Todo-Poderoso é o teu Deus. Receba isso na tua vida, em nome de Jesus. E pergunta para ele: glória a Deus, isso. Também receber a bênção final, e eu quero orar junto com você, como igreja, pela saúde da nossa irmã Paula, né, esposa do nosso irmão Fernando. Ela que teve algumas dores, não pôde estar conosco no culto. Vamos orar por ela, para que haja cura e para que haja aí o renovo da sua saúde também, no nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos, com a mão sobre teu coração. Oremos juntos, Pai.
Nós queremos, em primeiro lugar, te agradecer pelo que recebemos de Ti nessa noite, pela Tua palavra, pela Tua presença, Senhor, mas queremos, Senhor, antes de ir para o nosso lar, apresentar, Senhor, na vida da nossa irmã, Pai, a irmã Paula, esposa do nosso irmão Fernando, Senhor. Nós queremos repreender, Senhor, nesta noite, nesta hora, toda a dor, Senhor, todo o mal-estar, tudo aquilo, Senhor, que possa estar tentando roubar a alegria e a paz da Tua serva e da sua família. Nós repreendemos, Senhor, no nome de Jesus, e declaramos a restauração, Senhor, da saúde sobre o corpo físico dela, Senhor, no nome de Jesus. Envia, Senhor, a Tua cura até onde ela está, Senhor, e que em nome de Jesus ela não sinta mais dores, ó Pai. Nós repreendemos a infecção, a inflamação ou qualquer tipo de mal que possa estar alojado, Senhor, no corpo da Tua serva. Nós repreendemos e declaramos a restauração completa da saúde dela. Como igreja oramos e te agradecemos. Pai, leva-nos em paz, que os Teus anjos continuem ao nosso redor, nos livrando e guardando também do mal. Guarda também a nossa família, nos dá, Senhor, uma noite de descanso tranquila mais uma vez, e uma semana, Senhor, de grandes vitórias, uma semana, Senhor, debaixo desta palavra que recebemos, ó Pai, e que em nome de Jesus nós venhamos a ter também logo os testemunhos desta palavra que recebemos nesta noite, os frutos, Senhor, desta palavra na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, leva-nos em paz e continua conosco. Oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Mas nessa paz, em nome de Jesus, antes de ir, abraça aí o teu irmão, declare a bênção do Senhor sobre a vida dele, abraça pelo menos 2 ou 3 pessoas aí antes de ir embora, não saia correndo não, e vai nessa paz em nome de Jesus. Declare uma semana de vitória para ele, em nome de Jesus. Ateliê do Salgado, sua festa mais saborosa. Temos pão de queijo. Faça seu pedido pelo fone 14 3324 6713, 9626 3080 ou 9766 3505. Alligator, sinalização e segurança, indústria e comércio limitada. Placas e EPIs, rodoviário, urbano e industrial. Fone 14 3335 1600. Colégio Super Ensino, educação com qualidade. Praça Melo Peixoto, 159, no centro de Ourinhos. Fone 14 3322 2242. Newsat Magazine, parabólicas digitais livres. Vendas, instalação e assistência técnica. Telefone 14 3322 6033 3026 4213. Rua Duque de Caxias 264, em Ourinhos. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Real Car Comércio de Veículos, usados e seminovos. Compra, venda de automóveis. Fones 14 3026 2997 ou 9675 8806. Rua Antônio Prado, 512, Centros de Ourinhos. Fênix, distribuidora de lácteos e frios em geral. Rua Ângelo Martins, 354, Vila Boa Esperança. Fone 3322-6558, em Ourinhos. WEC Pneus e Borracharia. Moto e carro. Disque Socorro 14 3325 4456 ou 9684 0110. Rua José Vendramini, 305, Vila Boa Esperança, em Ourinhos. Tato Móveis Planejados, fabricação de móveis comercial e residencial. Fone 14 3026 5988 ou 9811 1688. Magazine do Bebê, Avenida Jacinto Sá, 830. Fone 3326 1151, em Ourinhos.